Olá, eu sou Alexandre de Almeida, palestrante, escritor, coach. Estou aqui para fazer um vídeo da semana, como eu faço todas as semanas, um vídeo para ajudar você no seu crescimento, na sua motivação, te orientar a sua vida profissional, pessoal, financeira, amorosa, enfim, aquilo que você estiver precisando. Eu estou sempre aqui produzindo um vídeo para ajudar você a alcançar os seus objetivos. E o vídeo desta semana, ele traz um tema muito importante que já tem atrapalhado a vida de muita gente, tem complicado a vida de muita gente. E eu escolhi um tema, até porque é uma historinha que eu vou contar, e você vai entender o que eu quero falar nesse tema. E por isso eu escolhi o tema dessa semana, a Casa de Marimbondo. Você vai entender o que eu quero dizer através dessa historinha. Quando eu tinha lá por volta de 7 anos, por aí, nós morávamos lá na roça, na região da cidade de Cruzeiro do Oeste, interior do Paraná. Morava lá eu, minha mãe, meu irmão com volta de 10 anos, minha irmãzinha com aproximadamente 2 para 3 anos e o meu padrasto. E nós morávamos num ranchão, era uma casa cercada de coqueiros. Você racha o coqueiro e cerca toda a casa e faz uma porta de entrada. Aquela porta, a gente fala porta, mas na verdade ela é fechada com ripas. E você coloca as ripas em pé e ela fecha a porta. E quando você vai sair, você tira a ripa uma por uma para poder abrir a porta e coloca uma por uma para fechar. Na entrada daquela porta, só tinha uma porta a casa. Começou uma pequena casa de marimbondo que a gente chama lá na roça de enxu. Ele começa, acho que 2, 3 marimbondinhos construindo aquela casa, e aqueles marimbondos vão construindo aquela casinha pequenininha, e ela vai crescendo. E eu lembro, quando eu vi aquela casa, eu falei para meu irmão, olha, uma casa de marimbondo ali. E ele disse, eu já vi primeiro, aquelas coisas de criança, é minha, é sua, né? E vamos derrubar? Ele disse, não, deixa essa casa de marimbondo aí, ela vai crescer, quem sabe até dar mel. Olha que coisa, né? E aquela casinha foi crescendo ali próximo à entrada da porta, foi crescendo, ela foi crescendo, e a casa de enxu, dependendo da região, ela cresce, ela fica quase com 1 metro de diâmetro, o tamanho que ela fica. E aquela casinha foi crescendo, e quando nós percebemos, ela já estava grande. E quando ela estava grande, já não dava mais para derrubar. Se fosse derrubar, nós seríamos picados pelos marimbondos. Então nós deixamos ela lá, vai crescendo. Um dia a gente tira. E aquela casa foi crescendo, e uma bela tarde, quando nós chegamos em casa, os marimbondos se apossaram da casa e disseram, aqui vocês não entram. Ou seja, nós não conseguimos mais entrar, porque quando você ia tirar aquela ripa, fazia barulho e os marimbondos começaram a nos ferroar. E nós não conseguimos entrar na casa. Para entrar na casa, tivemos que dar a volta e pelo fundo arrancar algumas ripas daquelas de coqueiro para abrir uma porta provisória pelo fundo para entrar em casa. Quando foi à noite, meu padrasto chegou em casa e fechou a portinha da entrada das casas dos marimbondos, porque aquela é uma casa, se vocês verem, ela é fechada e tem só uma entradinha dos marimbondos. Ele fechou aquilo, arrancou a casa toda no escuro, levou para o meio do mato, botou fogo, queimou, acabou. Bom, o que estou querendo dizer para você com isso? Aquela casinha de marimbondo pequenininha, que estava lá, que até simpática no início, de repente os marimbondos disseram, não, agora somos nós que mandamos aqui. Ela parece um pouco com os nossos problemas. Sabe aquelas coisinhas que vai surgindo na nossa vida? A gente fala, não, deixa isso daí, depois eu faço isso daí, depois eu cuido disso daí. Não, esses probleminhas, a natureza cuida desses probleminhas. E ele vai crescendo. E aquele que a gente tinha domínio sobre ele quando era pequeno, nós poderíamos dominar e resolver, ele cresce tanto que chega um ponto que agora é ele que começa a dominar a nossa vida, é ele que começa a conduzir as nossas vidas, porque ele cria um tamanho enorme que nós permitimos, nós deixamos. É assim que acontece com as suas dívidas. Lembra? Se tem lá uma dívida no cartão, um débitozinho aqui, não, depois eu financei ali, e aquela dividinha vai crescendo, e chega um dia que a dívida fica tão grande que ela que determina o que você vai gastar, onde vai gastar, porque você não tem dinheiro. Então você começa a ser controlado pela sua dívida. Antes você poderia dominar a sua dívida, agora você deixou ela crescer, ela domina você. Assim vai acontecendo com seus cuidados financeiros, com o seu cuidado no seu trabalho, com os seus relacionamentos, que começa mal, sabe, a gente vai deixando, aquela dorzinha de cabeça que começa lá, não, depois eu vou ao médico, não, depois, e daqui a pouco você já não consegue mais nada, você tem que viver a força de remédio, que você não consegue mais suportar a dor de cabeça.
Se tiver ido ao médico antes, teria resolvido. Ah, depois eu cuido disso. Sabe aquele relacionamento, aquele ciúmezinho que acontece no relacionamento? Não, isso, o ciúmes é sinal que me ama, é sinal que eu amo, é sinal que eu protejo, sou protetor. E a gente vai deixando aquele ciúme, isso não é nada. Ele vai crescendo, crescendo, e daqui a pouco a pessoa já não pode pôr mais a mesma roupa, daqui a pouco já começa a impedir onde ela ir, daqui a pouco começa a chamar a atenção em público, daqui a pouco está batendo, daqui a pouco está brigando, daqui a pouco está destruindo famílias. Essas coisinhas, né? Aquela mentirinha, que a gente, essa mentirinha é coisa de todo mundo mente mesmo. A gente vai deixando, ela vai crescendo, e a pouco estamos dominados pela mentira. E vai virando, né? Uma mentirona, sabe? E vai indo, aquele golinho que você bebe. Ah, não, toma um golinho aqui, isso não faz mal. Não, fuma um cigarrinho aqui. Não, cheira isso aqui um pouquinho só. Não, né? E a gente vai deixando dominar aqueles probleminha que é pequenininho, é até simpático, né? Ele até nos faz, nos socializa, né? E daqui a pouco ele vai crescendo, e daqui a pouco ele começa a dizer o que você vai fazer da tua vida, onde você vai, como você vai fazer. A sua vida passa a ser dominada pelos problemas. Tão mãe que eles ficam. Que era pequenininho, você conduzia, agora ele cresceu e conduziu a tua vida. E assim é no trabalho, assim é na família, nos relacionamentos. E ele vai tomando conta porque nós permitimos que essas coisas cresçam, né? E ela vai aumentando e vai brigando, e aquela dominando a vida da gente, e aquela briguinha do casal ali. Ah, não, é briga de casal, a gente não se mete. E aquela briguinha vai crescendo, daqui a pouco está levando alguém para o cemitério. Sabe essas coisas? Ela vai dominando a vida e a gente vai permitindo que as pequenas coisas se tornam grandes coisas e dominam a nossa vida, dominam o nosso ambiente, as nossas famílias, o nosso trabalho. Né? E isso vira um vício e a gente vai deixando depois. E com o tempo, você não tem mais vida própria. A sua vida está sendo dominada pelos seus problemas, pelas dificuldades, por deixar para depois, né? Por deixar sua carreira para depois, por deixar seu trabalho para depois. E a gente vai, né, deixando a vida para depois, e a casa de marimbondo vai crescendo e ele vai nos dominando. E é muito importante você lembrar aqui, e aqui é um alerta para você, se você anda na vida com vontade de desaparecer, é melhor você se aparecer urgente, não nas redes sociais, mas se aparecer ao médico, procurar aparecer no consultório do psicólogo, para você se cuidar, porque todas essas coisinhas pequenas, aquela solidão, daqui a pouco a pessoa está cometendo suicídio, daqui a pouco está com depressão. Então vamos aprender a cuidar das nossas coisas enquanto elas estão pequenas. Vamos derrubar, vamos destruir a casa de marimbondo que está na nossa porta enquanto ela é pequena. Que depois que ela cresce, ela fica complicada quando a gente não cuida direito das nossas vidas, né? Aliás, outro dia eu gosto de escrever alguns pequenos poemas. E outro dia eu escrevi um, aqui faz de conta que é o momento de propaganda no nosso vídeo de hoje, né? E para você pensar, você vai voltar esse vídeo para ler esse poema outras vezes, ouvir esse poema outra vez, para você ficar refletindo nele. A tarde feliz tarda o entardecer da alma. A alma feliz tarda o entardecer da tarde. A felicidade tarda o entardecer da vida. E a vida feliz tarda o entardecer do envelhecer. Eu queria contar, quem espera que a vida, né, seja feita de ilusão, é só a introdução dela, mas não vou cantar ela não. Continuando depois dessa nossa tarde, né, você percebeu que tem coisas que por cuidarmos bem se torna grande, e tem coisas que se tornam grande porque nós não cuidamos. E olha que engraçado. Por exemplo, a sua carreira profissional, ela começa pequenininha, à medida que você cuida dela, cuida, ela vai crescendo, se torna enorme, se torna um grande profissional.
Os seus estudos, você começa estudando, você vai cuidando dos seus estudos, você vai crescendo, torna um grande profissional. A sua empresa, os seus relacionamentos, a sua amizade, o seu amor, o seu filho, aquela sementinha você cuida, ele torna um grande homem, uma grande mulher. Daqui a pouco está te carregando no colo, porque você cuidou. As coisas boas, quando nós cuidamos, ela cresce com o nosso cuidado. As coisas ruins crescem sem o nosso cuidado. Nós não precisamos cuidar delas, elas crescem e nos dominam. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Coisas boas, a sua carreira, seu profissional, a tua saúde, a tua vida financeira, a tua amizade, a tua família, o teu amor, você precisa cuidar com carinho para que ele cresça. Mas as coisas ruins você não precisa cuidar. Ela tem o dom de crescer sozinho e dominar a sua vida. Então cuide para que as coisas boas cresçam, desenvolva, e cuide para que as coisas ruins não cresçam, não se desenvolva e não conduza a tua vida. Não seja escravo do seu deixar para depois, que depois vai cuidar de você, porque você não cuidou antes. Pensa nisso nesta semana, tá bom? Você já leu meus livros? De Menino de Rua Executivo, Carolina Borboleta Azul, Como Fazer Dar Certo, Carolina Borboleta Azul, e De Menino de Rua Executivo. Você já leu? Dá uma olhadinha neles. Entra no meu site www.almeidaumvencedor.com. Lá você vai ver meus livros, minhas palestras, meus artigos, minhas mensagens, minhas reflexões. De lá você tem um link para a minha livraria e você vai comprar meus livros. Eu te mando autografado para você, aonde você estiver, com preço especial, com mensagem especial. Me siga nas redes sociais, lá no Facebook. Se inscreva no meu canal. Meu canal, ele não é tão novo, só que antes eu não colocava vídeo. Comecei a colocar vídeo nele, mas a partir desse ano já tem mais de 40 vídeos. Toda semana tem 1, 2 vídeos lá para você. Então, entra lá, assista outros vídeos com vários temas, compartilha, convide os seus amigos, se inscreva no canal do YouTube e vamos fazer essa mensagem, essa casa de marimbondo, o marimbondo não fazer moradia na porta da casa de muita gente por aí, fazer com que muita gente não seja dominado pelos problemas, mas pelas soluções, por aquilo que te faz bem. Pensa nisso, boa semana e até a semana que vem com uma nova história, uma nova mensagem para ajudar você no seu crescimento. Tá bom? Tchau.